Amém? Então nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre o resultado do sacrifício de Jesus, para a gente poder cear com entendimento, amém? Muitas pessoas ceiam sem entendimento. Eu fui de outra religião na qual eu ceava, eu participava sem ter entendimento. Então nós precisamos ter entendimento para fazer as coisas de Deus. Por que cear? Por que comemorar a morte com tanto sofrimento? Nós vimos as imagens e vimos como Jesus sofreu. Por que celebrar? Por que ele fez questão de dar um mandamento, dizer para a igreja que a igreja fizesse o memorial que nós realizamos uma vez por mês, que é o memorial que relembra a morte e a ressurreição? Nós precisamos entender para que a gente possa celebrar com entendimento, amém? Abre a tua Bíblia em Lucas, no capítulo 9, Evangelho de São Lucas, ou Evangelho de Lucas, capítulo 9. E nós vamos conversar um pouquinho. Para você entender sobre ressurreição, você precisa entender sobre morte, amém? Amém? Fica aqui, irmãos, deixa o povo, deixa os diáconos trabalharem, deixa os tios das escolinhas trabalharem, fica concentrado, porque o inimigo da unção é diga, o inimigo da unção é a distração. Então fica ligado. Pode cair o mundo lá fora, você vai ficar concentrado na palavra, amém? Porque a palavra é que liberta, a palavra é que vai te salvar, amém? Aleluia. Lucas capítulo 9, verso 57. Lucas 9, 57. Você achou? Diga um glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: as raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Verso 59. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Olha para mim. Aleluia. Eu vou ficar nesse versículo. Eu vou me ater ao versículo 59 e o 60. Eu quero que você preste bastante atenção, para que você entenda. Eu quero que você se coloque na posição desse discípulo do Senhor. Você é discípulo de Cristo? Amém? E de repente você está no local, e aí Jesus olha para você, te escolhe entre os outros, porque quem falou foi Jesus. O primeiro pediu: Senhor, deixa que eu te siga. E aí Jesus diz: as raposas têm seus covios, e os ninhos têm seus, e as aves do céu têm seus ninhos. Ele rebateu para desestimular aquele que estava pedindo para ir com ele, amém? Mas para o outro não. Ele chegou, separou, escolheu e disse: vem e segue-me. E aquele rapaz deve ter ficado lisonjeado, deve ter ficado surpreso com aquela direção do Senhor Jesus. Mas ele diz algo para o Senhor Jesus, e fala assim: mas Senhor, eu quero ir, eu aceito o meu chamado, mas primeiro deixa eu sepultar o meu pai. E aí Jesus responde: deixa aos mortos o ressuscitar, o sepultar, os seus próprios mortos. Irmãos, você conseguir identificar uma pessoa morta? Você já viu uma pessoa morta? Fisicamente morta? Você já viu? Você consegue imaginar mortos sepultando mortos? Então isso é uma mensagem espiritual que nós precisamos extrair o que Jesus quer falar, amém? Você não consegue ver mortos fisicamente
sepultando mortos, ou melhor, mortos fisicamente sepultando outros mortos. Você não consegue imaginar isso, porque um morto não pode sepultar. Você consegue ver um vivo sepultando um morto. Isso você consegue ver? Mas Jesus disse: deixa aos mortos os sepultar os próprios mortos. Quando Jesus falou, deixa os mortos os sepultar os próprios mortos, Jesus está nos ensinando, porque Ele é mestre, amém? Diga, Jesus é mestre. E Ele está nos ensinando que existem vários tipos de morte. Existe a morte física, que todos nós veremos, se Jesus não vier antes, não nos arrebatar, nós iremos morrer, amém? Você tem problema com a morte? Eu não tenho mais, eu tenho a vida eterna. Então a morte não é mais um problema para mim. No dia que eu morrer, fisicamente, vai ser o melhor dia da minha vida, porque eu vou voltar para casa. Aleluia, amém? Só que existem outros tipos de morte. Existe a morte eterna, que é aquelas pessoas que não crerem no nome do Filho de Deus, vai sofrer essa morte eterna. E existe a morte espiritual. E eu quero conversar exatamente sobre essa morte, que é uma morte espiritual. Aquelas pessoas que sepultavam outras pessoas, fisicamente estavam vivas, mas espiritualmente estavam mortas, amém? Qual é a origem da morte espiritual? Vamos para o livro das origens, Gênesis, aleluia, Gênesis capítulo 2, aleluia, 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 aleluia. Gênesis, o livro das origens, capítulo 2. Glórias e glórias ao teu nome, Senhor. Amém? No verso 16: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Aleluia, aleluia, glórias e glórias ao teu nome. Vamos lá? Verso 16: e do Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você conhece a história de Adão e Eva? Quando Eva foi enganada por Satanás, e eu gosto de fazer um parênteses quando eu falo sobre isso. O que fez Eva comer o fruto? O que fez Eva desobedecer a Deus ao ponto de comer o fruto proibido, ou comer da árvore proibida, da árvore do conhecimento do bem e do mal? Satanás, ele conseguiu colocar uma dúvida no coração de Eva. Deus disse: certamente morrerás. Satanás, se você for no capítulo 3, vai lá, no verso, capítulo 3, no verso 3, no verso 4, a serpente diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás. Então o que o diabo fez? Colocou uma dúvida na palavra que Deus tinha estabelecido. Diga: Satanás sempre vai tentar plantar uma dúvida na palavra de Deus. Quando Satanás percebeu que Eva acreditou naquilo que ele disse, certamente não morrerás, Deus tinha dito que ela morreria, amém? E Satanás disse para ela o quê? Você não vai morrer. Colocou uma dúvida. Satanás sempre vai colocar uma dúvida na palavra que você ouvir. Sempre vai colocar uma dúvida, amém? E depois ele vai vir com uma proposta mentirosa. Satanás sempre coloca uma dúvida e depois ele vem com uma proposta mentirosa. Primeiro ele põe a dúvida na palavra, depois ele diz para Eva: se você
Verso 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes vos abrirão os olhos, e como Deus conhecereis, conhecedores do bem e do mal. Então, a proposta de Adão, a proposta de Satanás para Eva era: você vai continuar tendo a vida eterna e será igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Amém, irmãos? Proposta, sempre dúvida, depois uma proposta mentirosa. Por isso você sempre confie no que a palavra diz. Nunca deixe Satanás plantar dúvida no seu coração. A verdade é a palavra. Amém? Alguém precisa ouvir isso aqui. A verdade é a palavra. Diga: a verdade é a palavra. Em João capítulo 17, verso 17, Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a verdade é a palavra de Deus. Não existe outra verdade. Somente a palavra revoga a palavra. Amém? Não tem outro jeito. Se a Bíblia não disser, não acredite. Eu vou repetir: se a Bíblia não disser, não acredite. Em Atos tem a história da igreja de Bereia. A igreja de Bereia foi considerada uma igreja melhor do que os tessalonicenses. Por quê? Porque eles confirmavam tudo na palavra, nas escrituras, para ver se era da forma como os discípulos falavam. Amém? Não fique com o que o pastor fala, fique com o que a palavra diz. Se o pastor disser de acordo com a palavra, ok. Se disser ao contrário da palavra, rejeite. Isso é salvação para você, amém? Aleluia. Então o que aconteceu? Vamos voltar, fecha parênteses, vamos voltar a falar sobre a morte. Eva, quando comeu o fruto, ela morreu fisicamente. Mas Deus falou que no dia em que dela comerdes, morrerás. Deus mentiu? Não, irmãos. Houve naquele momento a morte espiritual do ser humano. Porque aonde entra o pecado, entra a morte. Eu vou provar isso para você. Romanos capítulo 5. Aleluia. Aleluia. Romanos capítulo 5. Carta de Paulo aos Romanos capítulo 5. Aleluia. Você achou? Diga amém. Se você não achou, diga glória a Deus. Todos acharam, né? Romanos 5,12, verso 12 diz: portanto, assim como por um só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Amém? No momento em que entrou o pecado no mundo, entrou a morte espiritual. E a partir daquele momento, todas as crianças, toda a descendência nasceu sob a maldição do pecado. Nasceu em morte espiritual. Isso é um fato. Eu tenho 3 filhos e eu sei que eles ainda precisam nascer de novo. Porque quem nasceu da carne mas quem nasceu do Espírito é Espírito. E quem não nascer de novo não verá o reino dos céus. O novo nascimento representa a ressurreição da morte espiritual. O seu espírito ressuscita e nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Amém? É isso que nós estamos comemorando. A saída da morte para a ressurreição. Vamos continuar lendo, capítulo 5, verso 17, só a primeira parte. Se, 5,17, parte A. Se
pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte. Amém? Se você tirar esse se, porque a frase tem um complemento, mas diz assim: por causa da ofensa de um, reinou a morte. Olha para mim, isso quer dizer o quê? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia nos garante que as pessoas hoje que não nasceram de novo, que não tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor, estão sob o reinado da morte. Eu, quando era menor, não era nem crente ainda, eu assistia muitos filmes de mortos-vivos, de zumbis. Filmes, não sei se você assistiu esse filme, onde tinha vários zumbis, aí tinha uns que eram sãos, e aqueles zumbis queriam comer o cérebro das pessoas. Não sei se você assistiu esse tipo de filme. Tem aquele filme A Lenda, por exemplo, onde todos vivem na escuridão e só tinha um homem, que todos queriam pegar aquele homem, queriam se alimentar da vida daquele homem. O mundo é... E toda vez que eu via esses filmes, eu me via como um daqueles homens, não doentes, mas que estavam sendo perseguidos. Algo dentro de mim me colocava assim: você é um desses homens que está sendo perseguido, e a humanidade está tentando se alimentar de você, do seu cérebro, ou seja, da sua consciência, da sua mente. E depois que eu me converti, eu descobri que aquele filme retrata uma realidade espiritual. O mundo está habitado por zumbis, por mortos-vivos. Pessoas que estão vivas fisicamente, mas que estão mortas espiritualmente. Amém? E eu quero provar isso para você. Vai para Romanos capítulo 7, e nós vamos praticamente ler o capítulo inteiro. E aqui você vai entender por que você é tão maltratado por aquele familiar, por aquele vizinho, por aquela pessoa no seu trabalho, por aquela pessoa na rua. Por que as pessoas não te amam como você merecia ser amado? E aqui Paulo ele explica por quê. Porque aquelas pessoas estão mortas, como todos nós estivemos antes. Amém, irmãos? Eu quero te dar entendimento disso, para que você possa compreender isso. E em vez de você ficar com raiva de uma pessoa dessa, você ter compaixão dela e levar algo para ela que possa tirar dessa pessoa, dessa morte espiritual em que ela se encontra. Aleluia! Oh, glórias a Deus! Amém? Romanos capítulo 7, verso 5. E agora nós vamos começar uma saga, onde vamos conversar sobre várias coisas nesse capítulo. E eu creio que o teu entendimento, pelo poder do Espírito Santo, vai abrir. E você vai entender coisas que antes você não entendia. Amém? Você não vai sair daqui a mesma pessoa que entrou. Diga amém. Diga: eu não vou sair daqui a mesma pessoa que eu entrei. Aleluia. 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 Romanos capítulo 7, verso 5 diz: porque quando vivíamos seguindo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Eu vou explicar para você o que Paulo está falando. Paulo está falando sobre a lei de Moisés, os 10 mandamentos, amém? Você conhece os 10 mandamentos? O primeiro mandamento qual é? Amarás ao Senhor? Não é não. Jesus disse que esse é o mais importante, mas não estão nas tábuas dos 10 mandamentos, amém? Se você for para Êxodo capítulo 20, você vai descobrir isso. Você quer fazer uma visita lá? Vamos fazer uma visita. Deixa marcado Romanos 7, não desmarca, e vamos para Êxodo 20. Aleluia. Eu descobri isso esses dias. Eu fui na casa de um irmão em Cristo que é sabatista, né? Que crê, que guarda o sábado, porque crê que os 10 mandamentos ainda estão em vigor da forma que era na velha aliança. E quando eu cheguei na casa dele, tinha lá os 10 mandamentos na parede.
E quando eu olho assim, eu falei, cadê o amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas? Não tinha. Aí eu falei, ué. Aí eu, referência, Êxodo. Fui para Êxodo, descobri que o primeiro mandamento não é esse. Aleluia. Esse mandamento foi posto depois. Está em outro lugar e não nas tábuas. Diz assim, então falou Deus, Êxodo 20. Então falou Deus todas essas palavras. O que está escrito em cima na tua Bíblia? Diz assim, os 10 mandamentos? Amém. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Próximo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem na terra, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem debaixo na terra, nem as águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor. Verso 7, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Aí pula pro 12, honrarás teu pai e tua mãe. Não, eu pulei o sábado, né? Verso 8, lembra-te do dia do sábado para o santificar, e assim vai. Então se você procurar o amarás ao Senhor teu Deus, não está na tábua dos 10 mandamentos, amém? Aí você vai procurar, vai estar lá em Levítico 27, se eu não me engano. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Amém? Nós vamos voltar para Romanos 7. Então Paulo ele estava falando da lei, e a lei ela veio, não cobiçarás, não matarás. Por que a lei veio não matarás? Irmãos, a lei veio não matarás, porque o povo de Israel estava matando, acreditando que estava fazendo a coisa certa. E aí Deus trouxe uma lei dizendo, isso que você está fazendo é pecado. Amém, irmãos? A lei veio para mostrar para o povo aonde ele estava errando. E Paulo está discutindo exatamente isso. Por isso que ele diz, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce, ou seja, aparecendo por causa da lei, amém? Postas em realces pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a nossa morte. Presta atenção. Agora, porém, vamos pular o verso 8, vamos pular o verso 6, vamos para o verso 7. O verso 7 diz, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. O que Paulo está dizendo? Eu cobiçava, mas eu não sabia que cobiçar era pecado. Mas quando veio a lei disse, não cobiçarás. E me vi cobiçando. E se a lei diz, não cobiçarás, e eu estou cobiçando, isso quer dizer que aquilo que eu estava fazendo, estava desagradando a Deus, porque era pecado. Amém? Por isso a lei veio a trazer em realce aquele pecado que eu cometia. Aí ele continua, verso 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência ou de desejo. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu, morte espiritual. Quando eu reconheci que aquela minha atitude, à luz da lei de Deus, era pecado, eu morri. Eu entrei num estágio de morte espiritual. Porque o salário do pecado é aleluia. Amém? E quando Paulo diz eu morri, ele não está dizendo que morreu fisicamente. Ele está dizendo que ele morreu espiritualmente. Vamos continuar lendo. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por que o pecado se prevalecendo do mandamento? Porque mesmo eu sabendo que não cobiçar era pecado, eu não conseguia deixar de cobiçar. Por que, pastor? Porque eu estava morto.
eu não tinha forças para viver uma vida sem cobiçar. Você está entendendo isso? Vamos continuar lendo que vai clarear mais ainda. Verso 12. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte. Aleluia. A fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremodo maligno. Então o que ele está dizendo? Que olha como fica claro. O pecado, para revelar-se como pecado, por meio da lei, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte. A fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremodo maligno. Está mostrando que o pecado, ele era sobremodo, ele era poderoso no mal. Amém? Aleluia. Vamos continuar lendo. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Aí vem a consequência da morte espiritual. Qual é a consequência da morte espiritual? A escravidão ao pecado. Irmãos, olha para mim. O escravo, ele faz o que ele quer, ele faz o que ele gosta, ou que ele faz o que ele é obrigado. Aleluia. Por isso que Jesus em João capítulo 8 disse: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E o escravo não faz o que quer, e sim o que manda o seu Senhor. Aleluia. 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 Presta bastante atenção agora. Quem está morto espiritualmente está sob uma lei, está sob uma maldição, está sob algo que está acima dele, e por estar acima dele, ele não pode fazer algo diferente do que ele faz. Aleluia. E Paulo ele explica isso. Ele diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Olha o que Paulo está falando de uma pessoa que está abaixo do pecado, que está sob a lei do pecado. Olha o que ele diz, neste verso de 15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que quero, e sim o que detesto. Verso 16, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Aleluia. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Olha para mim. Aleluia. Olha que situação difícil. Olha o que Paulo está dizendo. Nós nascemos sob uma maldição do pecado. Nós nascemos sob uma morte espiritual. Agora eu pergunto para você: você pediu para nascer? Sim ou não? Não. Você nasce e você já nasce sob uma maldição. E por causa dessa maldição, a sua vida vai te conduzindo a uma escravidão ao pecado. E lá na frente, você não consegue fazer o que é bem, mas só consegue fazer o mal. O bem que eu quero, eu não consigo. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o mal que eu não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. E aí você vai, morre e ainda vai para o inferno. Aleluia. Aleluia. Mas não é isso? Olha que situação difícil. Quantas pessoas nascem,
vivem uma vida de pecado, não porque eles querem, mas porque são escravos, são marionetes de Satanás. E aí são induzidas à prostituição, são induzidas às drogas, são induzidas ao homossexualismo, são induzidas às coisas erradas, porque o pecado é mais forte do que elas. Aleluia. E Paulo diz: o bem que eu quero eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Vamos continuar lendo. Aleluia, verso 20. Mas se eu faço, aleluia, vamos ler o 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei. Diga lei. Diga lei do pecado e da morte. De que o mal resiste em mim. Irmãos, se eu pegar esse caderninho aqui, olha para mim. Se eu soltar esse caderno, o que vai acontecer? Por quê? Não entendi. Porque existe uma lei, chamada lei da gravidade. Se eu soltar, não tem como ele não cair. Porque tudo que está sob uma lei tem que ser obedecido. Amém? Não existe como não acontecer. Se tem gravidade, as coisas caem. Amém? As mulheres mais velhas sabem disso. Normal. O peso da idade, da gravidade vai chegar até você. Amém? Se não chegou, vai chegar, viu? Nos homens também. Faz parte do show, faz parte da vida. Amém, irmãos? É uma lei, não tem como parar essa lei. E aqui Paulo está dizendo que ele estava sob uma lei. E a lei dizia que o mal resiste, o mal reside em mim. Se é uma lei, como fugir dessa lei? Eu posso exigir, presta bastante atenção nessa pergunta. Eu posso exigir de pessoas que elas façam o bem, eu sabendo que elas estão sob uma lei na qual o mal está dentro delas e as induz a fazer o mal. Eu posso? Não tem como, irmãos. Por isso o mundo está do jeito que está. Porque as pessoas que estão lá fora ainda estão sob essa lei do pecado e da morte. Ainda estão mortas espiritualmente. Amém? Aleluia. Vamos continuar lendo. Verso 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Diga: todo que comete pecado é escravo do pecado. Não tem jeito, não tem como essas pessoas não pecarem. Amém, irmãos? Eu gosto de dizer, se eu for em direção àquele bebedouro, eu sei que eu não vou beber Coca-Cola. Por quê? Porque tem água ali dentro. E eu não posso esperar coisas boas de pessoas que só têm maldade dentro delas. Aleluia. Elas podem até mascarar o quanto elas são más, com boas obras, com caridade. Mas existe o mal, uma lei que opera na vida dessas pessoas. E vai chegar no momento em que elas vão fazer alguma maldade contra mim.
vão me trair. Amém, irmãos? Você acha que Pedro queria fazer o melhor possível? Mas ele negou a Cristo 3 vezes. Por que ele negou? Porque ele não tinha como não negar. Porque ele ainda estava sob a lei do pecado e da morte. Aleluia. E você precisa entender isso. Porque ninguém ressuscita estando vivo. Você só ressuscita se você estiver morto. Amém? Aleluia. E aí no verso 24, numa posição de desespero, Paulo ele diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Uma posição de desespero, porque ele entendeu que estava morto. E muitas pessoas não buscam vida porque não entendem que estão mortos. Eles acham que estão vivos, e por achar que estão vivos, vão continuar mortos. Amém, irmãos? O pior escravo é aquele que acha que é livre. Você pode repetir essa frase? Diga: o pior escravo é aquele que acha que é livre. Aleluia. Só que no verso 25 vem a resposta da pergunta. No verso 25 ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo. E ele continua dizendo: de maneira que eu, de mim mesmo, diga sozinho, sem a ajuda de ninguém, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Você sozinho é escravo da lei do pecado. Aleluia. Diga: mas eu não estou mais só. Agora pois, 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Desventurado homem que sou, Senhor, eu vivo sob uma maldição, eu vivo numa morte espiritual, me salva, faz alguma coisa por mim. Aí Deus fala lá de cima, ele diz: eu já fiz. Aleluia. Oh, aleluia. Agora pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou, diga: me livrou da lei do pecado e da morte. Tem meia dúzia de crente por aí, para justificar a sua conduta errada, ele diz assim: mas irmão, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Aí eu falei: sim, você já aceitou Jesus Cristo? Já, irmão, sou crente há 20 anos. Então eu vou te dar uma notícia: você continua em pecado, porque você quer continuar pecando, porque a lei do Espírito da vida já te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia, diga: eu sou livre. E todos aqueles que têm esse entendimento e continuam no pecado, essas pessoas estão correndo o risco de perderem a salvação. Volta um pouquinho, Romanos 6,14. Aleluia. Aleluia. Porque o pecado
não terá mais, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. A morte de Jesus na cruz, ela não veio simplesmente para que ele pudesse nos salvar, não. Ele veio tirar a maldição que havia sobre a humanidade, ou sobre a humanidade. Que maldição? A lei do pecado e da morte. Agora nós estamos sob a lei do Espírito e da vida. Nós não estamos mais mortos espiritualmente, porque Ele conquistou a vida por nós. Aleluia. Diga: a lei do Espírito e da vida me livrou da lei do pecado e da morte. Ha, ha, ha. O seu passado antes de Cristo foi um passado negro. O meu também foi. Amém, irmãos? O meu também foi. Mas por que não há condenação mais para mim? Porque eu não podia fazer diferente, irmão. Por mais que eu tivesse sido criado num lar religioso, num lar católico, por mais que minha mãe me ensinasse os mandamentos, por mais que minha mãe me levasse quando eu era criança para a igreja, nada disso operava na minha vida. Por quê? Porque a lei do pecado e da morte me dominava, e o pecado que havia em mim fez com que eu cobiçasse coisas más, e acabei sendo escravizado pelo pecado. Mas eu tive encontro com Jesus Cristo. E quando eu entendi que eu pecava não porque eu queria pecar, eu não pecava porque eu queria, eu pecava porque eu era escravo. E no dia que eu entendi isso, e tive um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus Cristo, a minha vida mudou, porque agora eu tenho em Cristo domínio sobre a minha vida. Eu não estou mais morto espiritualmente. Por isso que Jesus disse: deixa os mortos o enterrar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Diga: eu estou vivo. Aleluia. 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 Esquece o teu passado, irmão. Você já se arrependeu? Você já apresentou as suas culpas diante do Senhor? E Cristo, naquela cruz, ao derramar o sangue, lavou todos os teus pecados. Diga: eu fui perdoado. Você não teve culpa dos pecados que você cometeu. Aleluia. Havia uma maldição sobre a sua vida. Agora você está livre. Agora você está livre. Agora você está livre. Agora você está livre. Agora vocês estão livres. Agora vocês estão livres. Aleluia. Aleluia. Diga: eu estou livre. Diga: eu sou livre. Ha, ha, ha. Aleluia. 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 Vai para Efésios capítulo 2. Essas são as verdades que vão te libertar. Aleluia. Aleluia. Oh, glórias e glórias ao Senhor. Eu vi uma frase essa semana maravilhosa, que o pastor diz assim: se você quer levar a sério as coisas de Deus, comece a rir. Aleluia. Glórias e glórias ao teu nome. Diga: ha, ha, ha. Diga: eu estava morto, mas agora eu estou vivo. Ha, ha, ha. Aleluia. Aleluia. Irmãos, Deus é bom.
Deus é amor. Ele não olhou os teus pecados, Ele não olhou as tuas transgressões. Ele te amou, independente de você ser bonzinho ou malzinho. Ele te amou, porque simplesmente Ele quer te salvar. Por isso Ele enviou Jesus Cristo. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Hoje de manhã nós falamos um pouquinho sobre a oração de consagração ou de entrega. E Jesus no Getsemane suou sangue de tanta agonia antes de ir para a cruz, porque Ele sabia o que Ele ia passar, amém? E em Hebreus capítulo 12, verso 2, diz que Ele não desistiu, porque Ele viu, Ele se alegrou na conquista que ia ter se Ele fosse. Deus olhará o fruto do penoso trabalho e ficará satisfeito. Nós somos o fruto do penoso trabalho de Jesus. Diga, eu sou o fruto. Diga, eu sou o melhor de Deus. Diga, eu sou raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia! Aleluia, aleluia. Chegou o tempo, irmão, acabou o tempo de chorar, irmão. Sabe por que a gente não ri muito? Eu vou te dar um segredo. Porque desde pequeno a gente assiste filminhos na televisão, desenho animado, filme, em que o mal, a bruxa, ri o filme inteiro. A bruxa ri o filme inteiro. Aí no final ela perde, né? Aí o mocinho passa o filme inteiro chorando. Aí no último minuto ele, venci, né? O diabo já sabe que perdeu, irmão. O diabo conhece Apocalipse melhor do que eu e que você. Ele sabe que ele vai ser lançado no lago de fogo e de enxofre. Por isso ele quer, antes de ir, porque ele já sabe que perdeu, ele quer fazer você chorar a tua vida inteira. Aí lá no final você vai ter alívio. Não, irmão. Ele nos deu paz, Ele nos deu alegria. O reino de Deus está dentro de nós. Um reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Chegou a hora da gente rir a vida inteira, inclusive na vida eterna. Ha, ha, ha. Você aprende que Deus é sisudo, né? Meu filho, se você não fizer isso, Deus castiga. Aí você imagina Deus um pai sisudo, né? Aquele rei lá brabo, né? Não é isso que você imagina Deus? Deus castiga, menino. Fica marcado em Efésios. Eu vou te mostrar uma personalidade de Deus que talvez você não conheça. Amém? Deixa marcado Efésios 2, vai para Salmo 2. Aleluia. Salmos capítulo 2. Paulo disse: sede o imitador de Deus, como seus filhos amados, não é isso? Amém? Então, se Deus é sisudo, você vai ser sisudo. Diga, eu sou filho de Deus. Diga, eu sou imitador do caráter de Deus. Então, se eu tenho um Deus brabo, eu tenho que ser brabo. Eu sou crente. Mexe comigo não, brinca comigo não, que eu sou crente. Não é assim? Por quê? Porque a gente imagina um Deus, né, soberano, que não ri, sério. Não é assim que a gente imagina? Nós vamos conhecer esse Deus, painho. Salmos, capítulo 2, verso 1 diz: por que se enfurecem, preste atenção, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? E os povos e os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Olha para mim. Você olhou para mim?
Todos os reis da terra se levantam contra Jesus, se levantam contra Deus, faz um escarcéu, levanta exércitos e diz: agora vamos destruí-lo. Deus fica irado, né? Agora é comigo, eu que vou destruir todos, não é isso? Sim ou não? Vamos ver? Verso 4. O que diz aí na tua Bíblia? Hã? É isso mesmo? Mas continua lendo. Ri-se aquele que habita no céu, o Senhor faz o quê? Não, Deus zombando. É isso mesmo, irmão? Está na tua Bíblia? Quer dizer que eu posso rir também? Aleluia. Diga: eu estava morto. Oh, aleluia. Diga: eu estou vivo. Satanás está se levantando contra você, irmão. Aleluia. Ai, glória a Deus. Ei, seja um imitador de Deus, irmãos. Glória a Deus. A Bíblia diz que a alegria formoseia o rosto. Você fica mais bonito quando você ri, sabia? Tem esperança pra gente, né? Para os feios. Amém? Aleluia. Deus ri. Deus ri. Sabe por que Ele ri? Porque Ele é o Todo-Poderoso. Sabe por que eu vou rir também? Porque eu sou filho dEle. O Espírito que está em mim é maior que o Espírito que está no mundo. Ele dá ordem aos anjos para me proteger, e nenhum mal, nenhuma praga vai chegar na minha tenda. 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, e eu vou ficar de pé. Mas você vai morrer, eu sei, mas quando eu morrer eu vou para o céu. Você não tem mais motivo para chorar, irmão. Chega de chorar. Aleluia. Desconecta desse mundo. Não deixa que as coisas desse mundo mude o seu humor. Eu gosto de dizer, imagina que estou eu e o Sebastião, a gente vai lá no Rio, eu sou Flamengo e ele é Vasco. Quem está melhor? É o Vasco, né? Tá bom, te dei melhor para você. A gente é amigo, estamos brincando, estamos aqui tomando uma Coca-Cola, rindo. Aí ele vai para a torcida do Vasco, eu vou para o do Flamengo. O Flamengo perde, 2-0. E os dois são fanáticos. Como é que vai acontecer no final do jogo? Como é que vai estar o Sebastião? Alegre, né? E como é que eu vou estar? É ruim, irmão. Eu não vou deixar a minha vida, a minha alegria na mão de 11 homens que eu nem conheço, não, homem. É ruim. A minha alegria é no Senhor. Regozijai-vos no Senhor. A minha alegria é porque eu tenho uma vida eterna. A minha alegria é porque eu estou sob a lei do Espírito da vida. A minha alegria é porque o Espírito Santo habita em mim. A minha alegria é que eu posso, em nome de Jesus, expulsar demônios, falar em outras línguas, pegar em serpente, impor as mãos sobre os enfermos, eles serem curados. A minha alegria é porque eu não vou ver a morte. Aleluia! Aleluia! Essa é a minha alegria. Não é se um time ganha ou se um time perde. Não é se uma mulher fez uma cara bonita ou feia. Não importa, irmão. Meu chefe está muito brabo hoje. O problema é dele. Diga: o problema é dele. Não deixe a doença dele te contaminar, irmão. Não deixe a doença das pessoas que estão sob a lei do pecado e da morte te contaminar, irmão. Continue alegre. Viva na alegria do Senhor. E quando acontecer algo que você não queria que acontecesse, você vai dizer, sabe o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Aleluia! O que você pode fazer? Aleluia! Às vezes você quer que algo aconteça, às vezes você gera expectativa, mas se não acontecer, você vai morrer por causa de eu queria tanto. Vai não, irmão, levanta a cabeça e vai à luta. Aleluia! Crente com depressão para mim é derrota. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força ainda é pequena. Aleluia! O Espírito que ressuscitou Jesus está dentro de nós. Aleluia! Aleluia! A gente canta uma música, acho que é Vitória no Deserto. Não, não é Vitória no Deserto, não, que a gente diz. Não, Mariana Valadão, eu tenho a vida de Deus. Aonde eu chegar até a tristeza, como é que é? Vai se alegrar. Diga, eu sou a luz do mundo. Eu sou o sal da terra. Aleluia. Efésios capítulo 2, para a gente finalizar por hoje e ir para a Santa Ceia. Efésios capítulo 2. Aleluia. Você está aprendendo alguma coisa hoje? Glórias e glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Você achou? Efésios capítulo 2, verso 1 diz: Ele vos deu, diga, Ele me deu vida. Encha a boca e diga, Ele me deu vida. Ele me deu vida. Aleluia. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Você entende agora por que ele escreveu isso? Diga, eu estou vivo. Diga, eu não sou mais um zumbi. Aleluia. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós estamos vivos, mas as pessoas que estão no mundo ainda estão mortas. Amém? E ele diz: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Vamos repetir, diga, éramos, diga, verbo no passado. Por natureza, filhos da ira. Se o verbo está no passado, isso quer dizer o quê? Que no presente eu não sou mais por natureza filho da ira. Deus mudou a minha natureza. Hoje eu tenho a natureza de Deus. Aleluia. Talvez você nunca tenha ouvido isso, né, irmão? Mas é a verdade que vai te libertar, amém? Pedro, lá em capítulo 1 de 2 Pedro, diz que nós, pelas promessas, somos coparticipantes da natureza divina. Diga, eu tenho a natureza de Deus. Diga, eu e o Pai somos um. Diga, quem vê a mim, vê o Pai. Aleluia. Aleluia. Um dia você crê nisso. Oh, glórias e glórias. Verso 4: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Diga, eu estava morto, agora eu estou vivo. E não acaba não, irmã, tem mais. Olha o que ele diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar
nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você vai para o céu, irmão? Você ainda vai, eu já fui. Aleluia! Tá claro, irmão. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar aonde? É isso mesmo? Quer dizer que eu já estou lá? Diga eu também. Aleluia! Aleluia! E é isso que nós vamos celebrar hoje. É exatamente isso que nós vamos celebrar hoje. Nós vamos celebrar a vitória de Jesus na cruz. Quando ele sendo chicoteado, ele sofrendo, dá vontade de chorar, né? Eu estava ali atrás, eu senti um peso espiritual. Eu falei, vai ter gente que vai se converter hoje aqui. Amém? Eu senti um peso espiritual, um sentimento de dor. Coitadinho do meu Senhor Jesus. Não, irmão, ele venceu. Diga, ele venceu. Ele estava vencendo. Ele não estava perdendo. Satanás achava que estava aqui, que estava derrotando o Filho de Deus. Mas Satanás estava enganado. Satanás não conhecia os planos de Deus. E no dia que ele matou o justo, aleluia, não só recobrou da morte Jesus, como trouxe com ele todos aqueles que creem. Aleluia. Diga, eu estou vivo. Diga, eu estou no céu. Diga, Deus é meu Pai. Aleluia. Quem vai distribuir a Santa Ceia? Aleluia. Então hoje é dia de festa. Diga, hoje é dia de festa. Aleluia. Tem condições? Eu tenho a vida de Deus. Deixa em condições. A gente vai cear primeiro com teu sangue. Vamos fazer um ato formal. Não achou não? Amém. Vamos celebrar com aquela música. E depois você fica de pé, recebe por favor o pão e o vinho. Todos são convidados para participar da ceia. Amém. Baixa um pouquinho. Caso haja algo que você precisa entregar ao Senhor, a Bíblia diz que se você confessar o teu pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar. Eu queria que todos participassem. Diga para o Senhor: Senhor, eu confesso todas as minhas falhas, todos os meus erros, e eu aceito o sacrifício, eu aceito o sangue de Jesus, e eu quero ser participante da tua ceia, o momento de vitória sobre a morte, sobre o diabo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar. Somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração.
Acompanhe só a leitura, não precisa abrir a Bíblia, mas em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos participar desse pão consagrado para esta santa ceia, que representa o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Mas se necessário. Aleluia. 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 Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes este pão, que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos participar juntos do sangue que purificou e nos libertou da morte e nos trouxe para a vida, o sangue de Jesus. Aleluia. Mais alto que a neve ser. Quantos foram alcançados pelo sangue de Jesus Aleluia. Cristo? Aleluia. Aleluia. Prepara aquela música. Aleluia. Ele tomou Antes de nós louvarmos nos dízimos e nas ofertas, eu quero celebrar com você, com esse louvor. Mas eu quero que você celebre, irmão, amém? O mundo faz festa lá fora, amém? Agora vamos fazer aqui para a festa, porque estamos vivos. E eu quero que você, meu irmão, se alegre, irmão. Se alegra, não choca com o que você vai ver, nem com a letra. Preste atenção na letra. E com a letra, se alegra ao Senhor. Pode botar, você achou? Aleluia. A vida de Deus. Aleluia. Oh, glórias e glórias ao teu nome. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Se alegre, irmão. Se você tem a vida de Deus, louve ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, glórias e glórias ao teu nome. Aleluia. Somos livres. Somos livres. Somos livres. E temos a vida de Deus em nós. Aleluia. eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Muita coisa Presta bem atenção na letra. Presta na letra. A tua vida tem que ser diferente, irmão. Depois de saber que você está vivo, o pecado não tem mais domínio sobre vós. Aleluia! O lugar onde eu passar, a dor vai ter que se entregar. Se a tristeza olhar pra mim, ela vai ter que se alegar. Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus. Aleluia! É essa verdade que te liberta. É essa verdade que faz você ingressar com toda a plenitude no reino de Deus. Volta vai ter que mudar. Aleluia! São milhares de pessoas que virão pra te encontrar. Jesus. O lugar onde eu passar, a dor vai ter que se entregar. Se a tristeza te olhar, Se a tristeza olhar pra mim, ela vai ter que se alegrar. Eu tenho a vida de Deus. Declare, eu tenho a vida de Deus. Eu tenho vida. Ele me deu vida. Ele me deu vida. Ele me deu vida. Ele me
bem forte. Ele te deu vida. Eu tenho Então tira o pé do chão, celebra a vida. Celebre a vida, 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 celebre a vida. Ele ressuscitou, Ele te ressuscitou e te fez te assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você está vivo, 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 você está vivo.